Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Espero que Deus ele fale com você assim como ele falou comigo também, tá bom? Salmos 57. A gente vai ler aqui esses salmos e vamos ver o que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que a cada vez que a gente se achega com Deus, cada vez que a gente lê a palavra, o Senhor ele fala de uma forma diferente conosco. Então, nessa manhã, Salmos 57. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe daí na sua Bíblia. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Aqui a gente sabe que fala de um salmo de Davi, aonde ele estava fugindo, na época quando ele fugiu de Saul, e ele foi ali para a caverna de Adulão. O interessante aqui é que esse Salmo 57, Davi ele começa a expressão dizendo o seguinte: misericórdia. Ele pede misericórdia a Deus. E ele fala: misericórdia, ó Deus, misericórdia. A gente percebe aqui que ele tinha um problema. E esse problema era muito sério, era muito urgente. Por isso ele começa logo falando com Deus: misericórdia, ó Deus, misericórdia. Sabe? Davi nos ensina o seguinte, uma pergunta que surge para nós. Em quem eu e você, em tempos difíceis, confiamos? Nós confiamos nos homens, nos governos ou em Deus? Sabe, Davi, ele estava escoltado por uma quantidade de homens, mas ele não colocava sua confiança nesses homens. Ele colocava sua confiança em Deus. Davi, ele não depositava sua confiança na caverna. Não, ele depositava sua confiança em Deus. Mas ele começa um diálogo com o Senhor pedindo misericórdia, porque ele tinha um problema. Esse problema era sério, era urgente e só Deus poderia ajudá-lo. A gente percebe que Davi ele tinha essa consciência, ele tinha essa visão do céu. Ele tinha essa visão de que somente quem poderia ajudá-lo, quem poderia socorrer ele naquele momento seria o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele começa sua expressão, seu diálogo com o Senhor, dizendo: misericórdia, Senhor, misericórdia, porque eu tenho um problema e somente o Senhor pode me ajudar. Nem eu com a minha força, nem eu com a escolta toda que eu tenho aqui de homens para me ajudar, para fazer a minha guarda, nem eu com essa caverna aqui forte, não tenho como me ajudar. Mas somente o Senhor pode me ajudar, pode me socorrer e me proteger. Davi ele continua dizendo: pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas. À sombra das tuas asas. Davi ele tinha certeza que somente em Deus a sua alma estaria segura. Somente em Deus a sua vida estaria segura. O nosso Deus era o refúgio perfeito para Davi. E isso Davi ensina para nós que o nosso Deus é o único refúgio, a única fortaleza para as nossas vidas. Davi entendia que a sua alma estaria segura com ele, que ele se refugiaria à sombra das asas do Senhor até que passe o perigo. Sabe, aqui Davi sabia que no Senhor era o lugar seguro. O Senhor existia, sabe, existia fé no coração de Davi. Quando ele expressa o seguinte, até que passe o perigo, a gente percebe fé. Exatamente isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina a confiar num Deus que é todo-poderoso. Deus nos ensina que nós precisamos estar refugiados no Senhor, que a nossa alma, nós precisamos declarar isso para a nossa alma, que a nossa alma, ela deve estar refugiada no Senhor. Nós precisamos declarar isso e dizer que
que à sombra das tuas asas eu me refugiarei, Senhor. Porque o Senhor, ele protege os seus filhos. Amém? Assim como as aves protegem os seus filhotes debaixo das suas asas, e ali o mal ninguém vê, ali o predador não vê os seus filhotes debaixo das asas dela, porque os filhotes estão escondidos, estão protegidos. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele nos convida que nós venhamos nos refugiar debaixo das asas dele. E são asas poderosas. Amém? É isso que ensina para nós aqui esse Salmo 57. Ele fala, até que passe o perigo. Davi, ele sabia que ele estaria refugiado, guardado, livre, protegido de todo mal até que passasse o perigo. Ele tinha fé no seu coração em Deus. Ele sabia desse poder maravilhoso, sobrenatural, ilimitado do seu Deus. Amém? E o Deus de Davi é o nosso Deus. O mesmo Deus que agia antes, ele age hoje e ele sempre vai agir, porque ele é eterno, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Amém? Ele é o protetor, o nosso guarda, o nosso socorro bem presente. E aqui, queridos, continua dizendo para nós, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Davi, ele esperou em Deus. Ele esperou pacientemente em Deus. Por isso ele declarou, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Ou seja, no tempo certo. Davi sabia que no tempo certo, no momento certo, tudo ia passar. Que Deus ia cumprir o seu propósito na vida dele. E ele esperou. É isso também que ensina para nós, esperar. Esperar em Deus, refugiar em Deus, clamar ao Senhor, pedir por misericórdia somente ao nosso Deus, porque Ele não falha. Amém? Amém, queridos? E Ele continua dizendo, para a gente finalizar, dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Ou seja, a nossa vida, ela está guardada por Deus. A nossa vida está guardada por Deus. Amém? Ele tinha fé nisso e eu e você também podemos ter essa fé. Podemos crer na palavra do Senhor. Dos céus ele envia a salvação e põe em fuga os que perseguem de perto. Amém? Eu creio que todos nós temos passado por diversas reflexões nesses tempos. Sabe, o que a gente está passando, o que o mundo está passando hoje. Todos nós precisamos ter essa consciência que o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Por mais que nós venhamos olhar e não ver ainda uma saída, não ver ainda uma solução, não ver ainda a cura, mas o nosso Deus, ele é o nosso guarda, ele é a nossa proteção, ele é o nosso livramento, ele é o nosso refúgio, ele é aquele que tem as asas poderosas em que nós podemos nos abrigar debaixo das suas asas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nós podemos chegar até ele e ter certeza que ele é o lugar seguro. Não é casa, não é caverna, não são guardas, não são homens, não é nada. É somente o nosso Deus. Ele é o lugar seguro. E Davi, ele sabia disso e ele foi diretamente no lugar seguro até que passe o perigo. Então creia no seu coração, assim como Davi, ele teve fé no seu coração e sabia que o Senhor guardaria até que passasse o perigo. Deus o salvaria. Amém? Que essa reflexão fique hoje no seu coração, nessa manhã. Que você possa refletir sobre isso e declarar que o seu Deus é aquele lugar seguro que você e a sua família devem estar abrigados. Amém? Vamos orar então?
Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que assim como Davi, Senhor, todos nós, eu, meus irmãos, podemos acreditar no Senhor e confiar, esperar em Ti, porque dos céus o Senhor enviará a cura, enviará a salvação para as nossas vidas, Pai. E através de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor, nós podemos ter fé que dias melhores virão e que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. Nós te damos graças, Pai, e te suplicamos por misericórdia. Vem, Senhor, nesses tempos difíceis, Pai, nós queremos somente confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tenha um ótimo dia e não esqueça, ainda há esperança. Por isso, não desista. Amém? Tenha um bom dia. Até o próximo devocional. Tchau, gente!